Olá, tudo bem? Seguindo o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, nessa aula, dando sequência, nós estamos estudando agora o capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original. Mas sempre como faço nas demais aulas, vamos fazer uma introdução, né? Nós estamos falando sobre esse livro que está aí na sua tela, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. É uma tradução mais recente, né? Uma edição mais recente, foi feita em 2006 e ela foi traduzida para o português e está disponível ali no site, como eu sempre coloco aí na tela, no www.unificacionista.com. Então você vai ali no site, entra no menu na parte de literatura e ali acha o livro, entre vários outros, obviamente, faz o seu download, pode ler online, enfim. Esse é o conteúdo que nós estamos estudando. Eu gostaria também já de aproveitar o momento, né, a oportunidade aí de pedir para que você se inscreva no canal, se você está acompanhando os demais vídeos, né, todas as aulas que nós já fizemos, produzimos e disponibilizamos no nosso canal no YouTube. Então fica a dica, né, você vai ali, se inscreve, também peço aí a gentileza de você também fazer uma curtida ou um comentário também, né, dando aí um feedback, dizendo, né, aquilo que a gente pode melhorar, dando uma dica, fazendo um agradecimento, uma sugestão, enfim, né? Deixa lá o seu comentário para eu saber como é que tá aí, a gente implementar aquilo que realmente possa vir a melhorar aí a nossa forma de conduzir essas aulas, tá bom? Mas aí vamos seguindo então, já para a próxima tela. Vamos fazer aí uma revisão e um vislumbre de como está o estudo, né? Então, basicamente, nós estamos aí já estudando, dentro do capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original, o item 1, um ser com imagem divina. Já fizemos uma aula específica sobre isso, né? E aí a gente vai, né, nesse gráfico aí, dar uma situada como está o andamento do nosso estudo, da nossa reflexão, da nossa análise do livro. Então, basicamente, aí você pode ver na tela, né, nós tanto quanto mencionamos na teoria da imagem original, estudando sobre os atributos de Deus, como também ali no capítulo 2, quando falamos sobre ontologia, a teoria do ser, nós mencionamos sobre essa estrutura de caráter divino e imagem divina. Aqui eu já gostaria de fazer um parênteses aqui, uma dica importante, né? Apesar de nós estarmos estudando agora teoria da natureza humana original, mas é muito importante que você esteja com o entendimento, a compreensão bem sedimentada. Quando estudamos, seja lá no capítulo 1 da teoria da imagem original, falando sobre esses atributos, caráter divino, a imagem divina em Deus, também quando falamos sobre isso no capítulo 2, na ontologia, os aspectos aí também da imagem divina, ali a gente já foi mencionando, e eu sempre falo, né, a gente já ia mencionando alguma coisa, fazendo analogias com o ser humano, mas eu sempre fiz a referência, olha, no capítulo 3 nós vamos aprofundar o entendimento de tudo isso daí. Só que é muito importante que você tenha assistido, entendido com profundidade. Se não assistiu, então a dica que eu sempre dou é assiste lá, os vídeos estão todos disponíveis. E se assistiu e ainda ficou dúvidas, é muito importante assistir de novo, pegar o livro, né, ir ali naquela sessão específica que nós estamos abordando e fazer o seu estudo, a sua análise, as suas reflexões, porque é muito importante. Que basicamente o que a gente vai fazer agora? Tal como fizemos no capítulo 2, Ontologia, onde a gente replicou, aplicou e refletiu sobre os atributos de Deus, manifestados em todos os seres existentes. Agora, da mesma forma, muito mais detalhado, obviamente, nós vamos fazer essa mesma aplicação, análise e reflexão desses atributos que são replicados a partir da imagem original, ou seja, a partir de Deus, no ser humano. Ok? Então é uma dica muito importante, né? Por isso eu quis aproveitar aqui essa tela para fazer essa orientação, né? Que você tenha realmente um tempinho ali para se debruçar sobre o livro, sobre os vídeos que a gente já produziu, a título de criar um referencial aí de entendimento, que vai te possibilitar entender melhor quando nós formos tratar sobre todos os aspectos relacionados ao ser humano, tá bom? Então aí voltando na tela, né, nós estamos falando aí sobre, eu vou circundar aí para ajudar, né, imagem divina, né, falamos na aula anterior, aí no estudo anterior, sobre os aspectos de Sun San e Hyun San, no ser humano, então falamos também
tal como mencionamos lá em Deus, na imagem original, os aspectos de função interna, intelecto, emoção e vontade, aspectos esses que estão buscando os valores respectivamente de verdade, beleza e bem, né? E falamos também ainda dentro do Assunção um aspecto um pouco menos interno, né, que a gente chama, o pensamento de unificação chama Hyunsan interno, onde estão ali ideias, conceitos, leis e princípios. Tal como falamos sobre isso lá em Deus, na imagem original, também já falamos isso na aula anterior, no ser humano. Falamos aí sobre o Hyunsan, a estrutura do corpo e tal, demos algumas ênfases, né, não vou me estender aqui, porque isso é tema da aula anterior, então, se você viu, não entendeu? Ficou dúvida? Assiste lá. Não viu essa aula? Tá lá disponível, assiste lá, tá bom? Show? E aí hoje, então, basicamente o tema que nós vamos estudar tá aí, né? Yang e Yin. Já vou avançar para a próxima tela, começando como eu sempre faço, né? Trago ali alguns trechos do livro, vou ali pegando assim aquelas ideias que, do meu entendimento, claro, né? Eu percebo que são as ideias mais importantes em torno das quais eu procuro trazer aqui, a gente explicar, esclarecer, e aí, lógico, sempre vou fazer a referência, né? Depois vai lá no livro, se debruce sobre o livro, estude mais aprofundadamente, porque, como eu falei, não vou trazer todo o conteúdo para não ficar muito extenso, mas pelo menos as ideias mais importantes em cima das quais, sobre as quais eu entendo que a gente vai poder, numa reflexão aqui, facilitar o seu entendimento de todo o conteúdo do livro, tá bom? Show de bola? Então vamos lá. Então, o primeiro item aí dentro do ser com imagem divina, que nós vamos estudar hoje, vamos estudar basicamente os dois aspectos. Primeiro, vamos falar do ser humano como um ser harmonioso dos atributos de Yang e Yin, e depois, na sequência, ainda hoje, vamos falar sobre um ser de individualidade, um ser de verdade individual, ou, como a gente estudou lá na imagem original, imagem individual. Bom, então vamos lá. Yang e Yin, na teoria da natureza humana original, se referem a um esposo e uma esposa como um ser substancial Yang e um ser substancial Yin, respectivamente. Vou fazer um pequeno parênteses, está aí grifado, então eu sempre dou aquela dica, né, que você com seu caderno, sua caneta na mão, anota enquanto eu vou aqui fazendo algumas reflexões, mas nesse caso eu não vou me aprofundar muito não. A gente, quando estudou lá na aulinha sobre Yang e Yin, no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, a gente já usou esse conceito, o livro já traz, né, esse conceito sobre o ser humano, homem, masculino, como um ser substancial Yang, e a mulher, o feminino, como um ser substancial Yin. E também lá naquela aulinha eu expliquei, só a título de lembrança e revisão, né, para ajudar você na memória aí, que isso não significa, o livro não está querendo dizer, ele não pretende dizer que um homem ao dizer que o ser humano masculino, o homem, é um ser substancial Yang, que ele é somente Yang. E a mesma coisa em relação à mulher, né? Dizer que o feminino do ser humano é um ser substancial Yin não significa, e o livro não pretende dizer, ele não afirma de jeito nenhum, que a mulher é apenas Yin. A gente já falou sobre isso, já explicamos sobre isso, e inclusive na ontologia, no capítulo 2, falamos bastante também, né? Já exemplificamos. Então, não vou me estender nessa discussão novamente, ok? É só a título de lembrança, porque está ali, é um conceito que a gente já utilizou nas aulas anteriores e que agora a gente está trazendo novamente, tá bom? Seguindo aí, então, os problemas de como um esposo e uma esposa deveriam viver e o que uma família deveria ser, têm sido questões importantes, fundamentais, essenciais desde tempos antigos. Falamos alguma coisa sobre isso lá na nossa primeira aulinha desse capítulo, né? Quando a gente fez ali uma introdução mostrando, a partir de alguns autores e filósofos e religiosos, suas visões sobre o ser humano, mas todas as problemáticas que ainda permanecem com relação à conceituação, definição, os problemas e como alcançar aquele estado ideal vislumbrado por cada um deles, tá bom? Mas não vou me estender aqui novamente, só a título de lembrança da primeira aula, introdução do capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original. Seguindo aí, então, animais, plantas e minerais existem e se multiplicam através da união de Yang e Yin. E aí, de uma forma muito sucinta, sem a gente seguir ali no texto, a gente poderia dizer, né? Ok, então o ser humano, tal como os demais seres existentes, também vão ter essa mesma função. Então, homem e mulher, basicamente, como seres substanciais Yang e Yin, respectivamente,
eles têm como função multiplicar usando esses elementos de Yang e Yin que a gente já falou, né? Beleza? É isso? Nada disso. Vamos ali no texto. Contudo, considerar a união entre Yang e Yin nos seres humanos, ou seja, a união entre esposo e esposa, simplesmente como uma união física, seria equivalente a considerá-la simplesmente como uma união biológica. Aqui já vou fazer um parêntese. A gente falou bastante, né, na aula passada, lógico, não esgotamos o assunto, né, eu sempre falo. Trouxe alguns temas, as ideias principais do livro, e sempre deixo aqui a dica, né, vai lá no livro depois e pegue os tópicos ali e aprofunde no entendimento, no seu estudo. Mas a gente falou, né, desses atributos espirituais do ser humano, falando sobre mente espiritual, relacionado ao corpo espiritual, o ser humano possuindo essa estrutura dual de estrutura física e espiritual, uma mente física coordenando o corpo físico e uma mente espiritual coordenando o ser espiritual. A partir daqui, né, lógico, não vou me estender nessa discussão agora, porque a gente já fez isso na aula anterior, mas exatamente, se eu simplesmente limitar o ser humano ao relacionamento de multiplicação de novos seres através das características Yang e Yin, masculino e feminino, tal como está lá presente nos minerais, nos vegetais, nos animais, restringir esse relacionamento apenas ao aspecto biológico. E o ser humano, como a gente já enfatizou isso na aula anterior, e trouxemos toda uma argumentação a partir lá do capítulo 1, Teoria da Imagem Original, a gente tem que entender esses atributos, né, de intelecto buscando verdade, atributos não, as faculdades, né, lá do Sun interno, da emoção buscando beleza e também da vontade buscando bem. São elementos que são características, faculdades que buscam esses valores respectivos. Então, simplesmente, eu não posso, então, obviamente, restringir o aspecto masculino e feminino, Yang e Yin do ser humano, a simplesmente multiplicação biológica, né? Reprodução ou coisas do tipo. Mas seguindo ali, atualmente em países avançados, homens e mulheres facilmente se casam e também facilmente se divorciam. Como resultado, a sacralidade e o caráter eterno do casamento estão sendo perdidos. Esta não é a forma original para o relacionamento de esposo e esposa. Eu não vou me estender nessa discussão aqui, é lógico, isso é um conceito que é muito explorado se você estudar as palavras e os discursos, os inúmeros discursos do reverendo Dr. Samya Moon na parte teológica, falando sobre a importância da união entre esposo e esposa, o amor, a família e esses aspectos relacionados aos valores que são semeados, cultivados e colhidos dentro e a partir da família, aí você vai entender de forma bem mais prática, vamos dizer assim, o que a gente está falando aqui ainda de uma forma bastante conceitual. A gente vai falar mais, é claro, mas ainda assim, eu já adianto, nós não vamos esgotar esse assunto, não tem essa pretensão, eu nessa aula, e nem o livro no estudo do capítulo Teoria da Natureza Humana Original. É lógico que aqui abre margem, mas pelo menos a gente já vai marcando posições, conceitos e ideias bem claras para avançar no entendimento disso daí, tá bom? Mas, enfim, o aspecto importante é que, a partir do momento de que nós temos essa distorção, né, no entendimento de homem e mulher e o relacionamento Yang e Yin entre homem e mulher, restringindo a ele apenas um aspecto sexual, apenas o aspecto de reprodução, é lógico que a gente cai nesse problema que ele menciona ali. Perde-se a sacralidade e o aspecto de eternidade do casamento, e aí a gente acaba tendo uma relação que é fútil, temporária, instável, que tem um início e que não tem muita durabilidade, né? A duração hoje das uniões conjugais tem sido cada vez menor, né? Tanto que às vezes a gente vai ver algumas exemplificações aí no conteúdo que a gente vai estudar, mas basicamente a gente percebe que a opção até mesmo é nem casar, né? A sacralidade e a eternidade não tem essa profundidade de entendimento e de percepção do ser humano e, por conseguinte, a própria união conjugal já não é mais uma coisa que atrai, assim, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir no texto. Então, na próxima tela, nenhuma resposta satisfatória ainda foi dada para questões como por que um homem e uma mulher existem ou para que propósito eles se casam. Né? Apesar de todas as reflexões ao longo da história, seja pelos filósofos, religiosos, teólogos, etc., mas ainda essa questão permanece uma incógnita. Né? Por quê que um homem e uma mulher existem?
e por quê, ou qual é o propósito, qual é o objetivo deles se casarem, né? Assim, as pessoas muitas vezes preferem, como eu já mencionei, nem se casar. Para esses problemas, o pensamento de unificação oferece soluções claras. E é sobre essas proposições a gente vai aqui pontuar algumas. Não vamos esgotar esse assunto, então não sejam exigentes, né? Você que está aí assistindo, não seja tão exigente. É lógico, você vai fazer suas ponderações, as suas reflexões, e aqui a gente está apontando caminhos. O livro aponta caminhos, pontos mais importantes em torno dos quais a gente vai discutir, vai aprofundar, mas é claro que outras discussões e aprofundamentos para que a gente possa melhorar a nossa vivência cotidiana, a nossa prática, né? Mas seguindo aí, primeiro ponto que ele indica ali, que ele afirma é o seguinte: um esposo e uma esposa individualmente, de forma original, de acordo com aquilo que Deus prototipou, planejou lá no seu Logos, né? Quando ele estava planejando a criação do ser humano, representa então uma das características de Deus, Yang e Yin. Esse Yang e Yin que o homem e a mulher representam substancialmente, né, como a gente já mencionou, o homem é um ser substancial Yang, a mulher é um ser substancial Yin. O que ele está querendo dizer? Que cada um deles, homem e mulher, representam não características que estão presentes apenas na natureza, como a gente já estudou longamente no segundo capítulo, Ontologia, mas principalmente, fundamentalmente, homem e mulher encarnam, encapsulam, substancializam as características de Yang e Yin de Deus. Por isso, na tela anterior, a gente grifou, não sei se deu tempo de você anotar, se não, pode voltar o vídeo aí e anota lá. Ele fala ali com relação ao homem e à mulher, no que diz respeito ao casamento, como uma instituição sagrada e eterna, sacralidade e eternidade do casamento. Lembra? Né? Não precisa voltar à tela então, né? A gente já citou aqui. Mas seguindo ali então, deste modo, sua união conjugal significa então basicamente a manifestação de Deus. Simples assim. Homem sendo a substancialização do aspecto Yang de Deus e a mulher a substancialização do aspecto do elemento, a característica Yin de Deus. Quando você junta essas duas características, obviamente você tem a substancialização dos atributos que estavam divididos, né? Em Deus são unidos, mas aí se divide em homem e mulher, e quando eles se juntam novamente, eles se unem. Basicamente, né, estou voltando lá no primeiro capítulo, quando a gente estudou ação, origem, divisão e união. Lembrou da aula? Não? Assiste lá. Não viu, né? Então assiste lá. Assistiu? Não lembrou? Assiste de novo. O conteúdo é muito bom, tá bom? Seguindo ali então, quando um esposo e uma esposa se amam horizontalmente, centrando em Deus, seu amor vertical habitará entre eles e vida é criada através da multiplicação do amor. Não vou me estender aqui agora, né? Mais adiante a gente vai voltar a esse tema. Então, basicamente, o primeiro aspecto que ele quer enfatizar é isso. Homem e mulher são individualmente a manifestação substancial e mais plena, mais fidedigna dos aspectos Yang e Yin de Deus, a origem, a imagem original. Beleza? Anotou? Primeiro ponto fundamental. Anota aí, porque depois, nas nossas discussões, nessa aula e na sequência, ainda dentro da teoria da natureza humana original, eu já vou afirmar de antemão que nós vamos voltar a esse conceito, por isso anota aí, né? Estou dando um tempinho para você anotar. Por quê? Porque quando a gente passar para o aspecto relacional, as questões relacionais de homem e mulher, a gente vai voltar a esses conceitos, tá bom? Então, por isso que eu estou enfatizando aqui, dando tempo hábil para você copiar aí. Seguindo aí, então. Segundo, a união de um esposo e uma esposa representa o estágio final da criação de Deus do universo. É o ápice, é a cereja do bolo, é a coroação, a culminação final de todo o processo de criação que Deus planejou e veio conduzindo ao longo de bilhões de anos. Portanto, a unidade de esposo e esposa significa a conclusão, a consumação, a finalização da criação do universo. Todo o processo de criação do universo, desde as coisas mais simples, mais simplórias ali, né, dos mais elementares do universo, até os seres mais complexos como o ser humano, nas suas especificidades, homem e mulher, a gente percebe que o ápice de tudo isso, né, a culminação, como ele fala ali, a conclusão desse processo se dá na união de um homem e de uma mulher.
Fundamental, essencial esse entendimento, ok? Se Adão e Eva, né, tá lá no livro do Gênesis, primeiro capítulo ali da Bíblia, né? Perdão, o primeiro livro da Bíblia, se eles não tivessem caído, não tivessem pecado e se afastado de Deus, a criação do universo teria sido concluída na ocasião de sua perfeição. Isso é um conceito fundamental. Teológico? Não, a gente não vai entrar na discussão teológica, e a parte teológica eu sempre faço a referência e a menção. É o estudo muito bem esclarecido, explicado e detalhado no livro Exposição do Princípio Divino, especificamente no capítulo 2, a queda humana, tá bom? Entretanto, sendo que Adão e Eva não se aperfeiçoaram, a criação do universo nunca foi concluída. Isso é muito importante, né? A gente fica, às vezes, imaginando, então a criação está completa, concluída, né? Então estamos criando alguma coisa? Não estamos criando, talvez, novos seres e tal, mas a obra ainda não está acabada. A cereja do bolo ainda não foi colocada. Está faltando alguma coisinha aí. Vamos entender isso? Vamos seguir no livro aí, né, para a gente não atropelar, tá bom? Vamos lá. Por essa razão, Deus esteve conduzindo a providência de recriação. A gente vai discutir isso aqui agora? Não. Nós estamos estudando teoria da natureza humana original. Aspectos relacionados ao desvio, desvirtuamento, distorção daquilo que deveria ter sido realizado e não foi, é mais adiante, tá bom? A gente não vai se aprofundar nisso aqui agora. Então, tenham paciência, por favor. Então, recriar os seres humanos decaídos significa conduzi-los a se tornarem indivíduos aperfeiçoados e depois se tornarem esposo e esposa, formando casais aperfeiçoados. Os seres humanos foram criados para serem os regentes de todas as coisas, mas nem o homem sozinho e nem uma mulher sozinha podem se tornar um regente. Eu deveria ter grifado, então fica a dica, né? Enquanto eu termino de ler aí a tela, anota, porque é muito importante essa afirmação ali, olha, quando ele fala: o homem sozinho ou a mulher sozinha é capaz de ser regente de todo o universo? Pegando ali a afirmação do primeiro item, quando a gente diz que o homem é a substancialização dos elementos Yang de Deus e a mulher a substancialização dos elementos Yin de Deus, por mais aperfeiçoado e aprimorado e desenvolvido que possa ser esse homem ou essa mulher, isoladamente, ambos são incompletos. Ou seja, a sua regência vai ter plenitude, completude? Eu acho que não. Mas enfim, estou supondo aqui. Tem mais coisas para a gente discutir? Tem sim, senhor. Vamos seguir aí. Então, somente estando aperfeiçoados como casal, isto é, como esposo e esposa, substancializando os elementos Yang e Yin de forma aperfeiçoada, é que eles poderiam se tornar plenos, perfeitos e ideais, originais, regentes do universo. Né? Enfim, né? Foi a minha leitura final desse trechinho da tela. Seguindo, terceiro, sendo que tanto esposo como esposa originalmente representa de forma individual uma metade da humanidade, sua união significa a unidade de toda a humanidade. Para explicar melhor, o esposo representa todos os homens da humanidade e a esposa representa todas as mulheres da humanidade. A população do mundo atual é cerca de 7 bilhões de pessoas, numa continha assim, né, bem simples, metade disso daí, 3,5 para cada lado, 3,5 de homens, 3,5 de mulheres. Então essa união de homem e mulher se representa a união da humanidade, né? Portanto, esposo e esposa possui o valor de representar cerca de 3,5 bilhões de pessoas, como eu mencionei. E quarto, eu vou deixar para a gente comentar o terceiro e quarto, por isso que eu vou ler já o quarto item aqui, aí a gente comenta de uma forma mais plena, tá bom? Então vamos lá. Quarto, cada um de esposo e esposa originalmente representa metade também da família. Portanto, a união deles significa a perfeição da família. O esposo representa todos os homens e a esposa representa todas as mulheres da família.
A partir dessa perspectiva, quando esposo e esposa se amam, significa a manifestação de Deus em sua família, a conclusão do universo, a unidade da humanidade e a perfeição da família. Podemos ver que a união de esposo e esposa é, de fato, a união sagrada e preciosa, o grande projeto, a grande ideia, a grande sacada de Deus ao planejar criar o ser humano e através do ser humano e por meio da família humana construir uma sociedade ideal. Então quando a gente fala ali no terceiro item, representando homem e mulher, metade respectivamente da humanidade, e aqui agora no escopo da família, da mesma forma, o que ele quer dizer? Todos os papéis masculinos da família devem ser encapsulados, encarnados, manifestados, substancializados pelo homem. Da mesma forma, respectivamente, os papéis da mulher dentro do escopo da família pela esposa. Então, quais os papéis do homem? Dentro da família, o homem vai ser o quê? Ele é um filho. Ele é um filho. Ele pode até ser um filho mais velho, um filho mais novo, né? Pode ser um filho gêmeo, mas aí ele já entra para uma outra relação, que é irmãos. Então, irmãos, numa relação de irmãos, ele vai ser um irmão mais velho, irmão mais novo. São os papéis possíveis que um homem assume dentro da família. Dentro de uma família, além de filho e de irmão, ele também vai ser cônjuge, né, da sua família. No seu relacionamento conjugal, ele vai ser o esposo. E a partir do momento que ele é esposo, ele vai ser pai, vai gerar filhos e vai ser pai. E aí, em um determinado momento, ele se torna avô, bisavô, enfim. Quantos papéis, né, nessa estrutura de relacionamentos de ordem horizontal e vertical, e a gente já falou sobre isso estudando ontologia. Não assistiu? Assiste lá, a gente já falou sobre essa estrutura e ordenamento nos seres existentes na ordem vertical e horizontal, e a gente até inclusive naquela aula específica usou a família, né, como um exemplo mostrando esse ordenamento. Falei do homem. A mesma coisa se aplica à mulher. Então a mulher dentro da família vai ser o quê? Filha, irmã, mais nova, mais velha, esposa, mãe, avó, bisavó e assim por diante. Dentro desse escopo, todas as esferas de coração, de relacionamento, de amor, são vivenciados, experimentados, praticados dentro desse modelo da família. E a partir do momento que eu expando isso para as demais esferas da sociedade humana, a mesma coisa vai se repetir. Então, se eu conseguir aperfeiçoar, aprimorar, lapidar as relações homem e mulher nas suas diferentes dimensões dentro da família, aplicando isso na sociedade, isso vai funcionar muito bem, obrigado. O que não é o que a gente observa nos dias de hoje. Todos os problemas de relacionamento homem e mulher ao longo de séculos e séculos e séculos, né? Todas as situações de conflito, de injustiça, de discriminação e etc, etc, são resultantes desse desajustamento do próprio modelo familiar. Mas aqui, enfim, já são algumas reflexões que eu estou trazendo em cima desses 4 conceitos que a gente já elencou aqui a partir do livro, tá bom? Mas enfim, é só para a sua reflexão também. Você pode fazer a sua, pega o livro, detalha isso, se debruce, leia novamente essa sessão e aí faça suas reflexões e análises, tá bom? Vamos seguindo aí. Então, a harmonia de esposo e esposa é realizada através da formação da base de 4 posições familiares. Ainda não vamos nos aprofundar nessa discussão aqui, porque isso é mais adiante. Nas próximas aulas, talvez daqui 2 aulas aí na sequência, a gente entre nas questões de relacionamento, e aí vamos usar tudo aquilo que a gente já estudou lá na teoria da imagem original, falando sobre a estrutura da imagem original, a estrutura em Deus, e ali estão, né, ação, dar e receber, base, 4 posições nas suas várias nuances, a ação, origem e a união e as suas várias nuances e assim por diante. E também falamos sobre isso na ontologia de uma forma bastante mais pragmática, né? Quando falamos de todos os tipos de movimento e também a questão do ordenamento que até mencionei agora há pouco e tal. Por isso é muito importante, e eu reitero, você ter estudado e aprofundado o entendimento daquilo que a gente falou lá, na imagem original e também na ontologia. Por quê? Quando a gente entrar na parte relacional da teoria da natureza humana original, a gente vai pegar a partir dali e avançar para o ser humano. Não vamos repetir tudo que a gente falou lá anteriormente. Por isso é muito importante o entendimento bem sedimentado daquilo que a gente estudou lá naquelas aulinhas, tá bom? Mas seguindo aí, esse parênteses todo foi só o tempinho para você copiar o grifo que eu deixei aí na tela, né? E aí mencionando exatamente isso. Vamos falar sobre as bases 4 posições agora? Não.
É só uma referência que ele está fazendo agora. Então, a harmonia de esposo e esposa é realizada através da formação da base de 4 posições familiar. Eu até trouxe os modelinhos ali, eu já menciono, tá aí na sua tela, eu já vou mencionar. Deixa eu só seguir no texto aqui. A formação, então, da base de 4 posições familiar se refere à conclusão da segunda bênção dada aos seres humanos por Deus quando ele os criou, e isso está mencionado lá no livro do Gênesis, Gênesis 1:21, quando Deus fala para eles, né? Frutificai, multiplicai, dominai, enchei a terra e assim por diante, tá bom? Isto é alcançado quando esposo e esposa que aperfeiçoaram suas personalidades, centrando em Deus, estabelecem um padrão correlativo e se engajam em ação dar e receber de amor e beleza. A gente vai voltar nessa questão? Não, o grifo está aí a título de enfatizar que é um conceito muito importante, mas que já foi abordado e estudado em aulas anteriores, esses aspectos de sujeito e objeto e os elementos correlativos que conseguem se engajar em relacionamento dar e receber. Beleza? A unidade do esposo e esposa se assemelha à harmonia de sujeito e objeto dentro da imagem original. Em outras palavras, ela se assemelha à base de 4 posições mantenedora de identidade na imagem original, e isso está aí na sua telinha. Eu vou até ajudar aqui circundando. Então, a base de 4 posições familiar mantenedora de identidade é essa aqui. Por quê? O centro é coração, mantenedora de identidade, e tem como resultado a união de quem? Homem e mulher, elementos yang e yin, masculino e feminino, de Deus. Beleza? Aí o que a gente construiu? Família, uma relação conjugal, uma unidade. Eu até gosto de citar o que está lá no Gênesis, quando diz assim que o homem deixa a casa dos seus pais para se juntar a uma mulher, vice-versa, a mulher deixa a casa dos seus pais para se juntar a um homem e eles se tornam uma só carne. Está lá no Gênesis, lá no primeiro capítulo, né, do livro do Gênesis, falando exatamente sobre essa estrutura de base de 4 posições mantenedora de identidade, porque os dois se tornam uma união, criando uma personalidade, uma estrutura, uma integralidade. Beleza? Mas enfim, é só uma explicaçãozinha aqui para a gente não se estender e passar batido nesse tema, né? Seguindo ali, então, aí ele fala assim, ó, enquanto a multiplicação dos filhos por esposo e esposa se assemelha à criação de Deus dos seres humanos. Em outras palavras, né, como a gente também já estudou isso lá na parte de estrutura do primeiro capítulo, teoria da imagem original, isso se assemelha à base de 4 posições desenvolvedora da imagem original. E aí está aí na sua tela. Por que ela é desenvolvedora? Porque apesar de ser uma base de 4 posições, tendo homem e mulher em relacionamento, mas o centro agora muda. Não é o coração, mas é propósito. E quando a gente coloca propósito, ele cria um novo ser. No caso da família, filhos e filhas. Beleza? Então, através destas realizações, esposo e esposa realizam harmonia enquanto vivem de acordo com sua mente original. A gente vai detalhar isso um pouco melhor, com mais detalhes, quando a gente entrar exatamente aí na parte relacional, falando aí de ação dar e receber, base, 4 posições e assim por diante. Aqui é só como é que fala? Cena dos próximos capítulos, eu trouxe a imagem para ajudar no seu entendimento, mas a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente adiante, tá bom? Então, não precisa ficar assustado. Nossa, quanta informação! Não. É só para pontuar aqui, né? Para relembrar aquilo que a gente já mencionou lá quando estudamos conceitualmente as bases de 4 posições, sejam elas mantenedora de identidade, seja ela desenvolvedora em Deus. Agora nós vamos começar a ver isso mais detalhadamente, um pouquinho mais adiante nas próximas aulas, no ser humano, na natureza humana original. Beleza? Vamos lá, avançando então. O mundo no qual o ideal da criação de Deus é realizado é um mundo de amor, que teria sido realizado através da ordem original. Eu já mencionei agora, estudamos isso em ontologia e é muito importante. A gente vai voltar a isso? Vai. Vamos falar mais detalhadamente na família? Vamos. Quando a gente entrar na parte relacional, tá? É só alguns conceitos que ele vai pontuando aí que a gente vai trabalhar em cima ao longo do capítulo. Então, nesse ponto, vamos analisar sobre ordem e amor. Um ser humano é uma miniatura do universo, mas isso também é a família. A família também é uma miniatura,
um resumo sintetizado, miniaturizado da estrutura do universo. Mais especificamente, um ser humano é uma miniatura do universo visto a partir do ponto de vista dos elementos constituintes. Em outras palavras, um ser humano é a integração de todos os elementos do universo. Por outro lado, uma família é uma miniatura do universo visto a partir do ponto de vista da ordem, ou a partir do ponto de vista do relacionamento. A título de lembrança, quando nós estudamos lá no capítulo 2 sobre ontologia, né, a teoria do ser, nós fizemos uma conceituação bem clara, né, e é fundamental você ter entendido, compreendido isso, armazenado isso dentro aí do seu Ryun-san interno, suas ideias, conceitos, leis e princípios. Primeiro, nós analisamos todos os seres existentes a partir da perspectiva de um ser individual. Show? E depois nós falamos o ser existente a partir do ponto de vista dos relacionamentos, chamando ele ou conceituando-o de um ser conectado. É a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma coisa no estudo do ser humano. É lógico que entram aspectos mais complexos e por isso o livro dedica um capítulo inteiro para o estudo e entendimento da teoria da natureza humana original. Beleza? Vamos lá. Então, dizer que a família é a miniatura, uma miniatura do universo em termos de ordem, significa dizer que, tal como a ordem vertical e horizontal no universo, parênteses, está lá na aulinha, capítulo 2, teoria do ser ou ontologia, né? Assim também, a ordem vertical e ordem horizontal numa família. E a gente, inclusive, exemplificou isso quando estudamos essa ordem vertical e horizontal lá no capítulo 2, ontologia. Beleza? É só o tempo para você copiar o grifo aí, né? É um conceito muito importante. Apenas em um formato mais compacto, obviamente. Ordem vertical numa família se refere às posições ordenadas de avós, pais, filhos, netos e assim por diante. E a ordem horizontal numa família se refere às posições ordenadas de esposo e esposa, irmãos e irmãs e assim por diante. Né? E a gente mencionou graficamente, tá? Tá lá no livro, você pode folhear o livro e você vai achar a explicação gráfica desse ordenamento vertical e horizontal da família, mas também a gente já explicou isso na aulinha sobre ontologia. Conceito, anota aí. Amor é realizado através dessa ordem. Assim, há uma estrutura, um ordenamento do amor vertical e uma estrutura de ordenamento de amor horizontal. Fundamental isso daqui. Quantas horas a gente poderia dedicar para estudar, explicar, entender isso aqui? É fundamental. Amor é amor, amor familiar mas você percebe que a família está para o amor, tal qual o prisma está para a luz branca, fragmentando-a em várias, ou melhor, nas 7 cores básicas, né? Vocês já viram isso, né? Quando você incide a luz branca num prisma, ele vai fragmentar e o que vai sair é o arco-íris, né? É o processo, inclusive, de formação do arco-íris. A família, né, numa analogia que o próprio reverendo Dr. Samuel Moon faz, seria um prisma para o amor, onde o amor de Deus incide na família e ele vai fragmentar, né, nos amores básicos da família, que aí você vai observar ali realidades muito peculiares do amor, né? Quando você fala, por exemplo, a forma como o filho ama os pais, a forma como os filhos, irmãos, na verdade, se amam entre si, o amor entre esposo e esposa, homem e mulher, conjugalmente falando, e o amor de pais para com seus filhos ou dos avós, enfim, essas realidades, essas nuances que o amor assume nesse ordenamento vertical e horizontal, é fundamental o entendimento e a compreensão disso. E olha, o reverendo Dr. Samuel Moon, ele dedica muitas e muitas horas de discursos e palavras e argumentações para explicar isso, porque é fundamental o entendimento. E isso é determinante para o próprio ordenamento adequado, pleno, aperfeiçoado, harmonioso da sociedade humana como um todo, em todas as suas diferentes realidades, amplitudes e escopos. Beleza? Por isso,
né, eu peço para você se dedique no estudo desse ordenamento, ele é muito importante. Nós não vamos ter tempo hábil aqui nessa aulinha facilitadora de explorar adequadamente esse conteúdo, mas ele é fundamental. Está ali grifado, deu tempo de você anotar? Eu até tentei aqui dar um tempinho suficiente para você anotar, espero que tenha dado. Amor vertical, então, se refere ao fluxo descendente de amor a partir dos pais em relação aos filhos, o amor ascendente a partir dos filhos na direção de seus pais, amor horizontal se refere ao amor entre esposo e esposa, amor entre irmãos e irmãs, e aí você expande isso para as relações humanas na sociedade, a regra se aplica. Eu aprendo, aprimoro, aperfeiçoo essas relações dentro da família e aplico isso na sociedade. Percebeu a importância? A sacralidade, a eternidade, a preciosidade da estrutura da instituição família a partir do ponto de vista do ideal da criação de Deus? Não tem quantas palavras eu vou buscar aqui para tentar mostrar para você a importância e preciosidade disso. Mas enfim, né? Fica aqui a minha sugestão, minha dica, né, de debruce-se sobre esse tema. Busque mais informações a partir das palavras e dos ensinamentos do reverendo Dr. Samuel Moon, se não aí nesse livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, mas em tantos outros conteúdos por ele proferido, tá bom? Fica a dica. Seguindo aí, baseado então nessas formas de amor, a ética familiar. Já falei alguma coisinha aí, né, na tela anterior, que é a base para os valores verticais e os valores horizontais, que vão depois se expandir e se aplicar em todas as relações humanas da sociedade, né? Valor vertical se refere à afeição dos pais a seus filhos e à piedade filial dos filhos por seus pais. Valor horizontal se refere à harmonia entre esposo e esposa, à amizade entre irmãos e irmãs. Assim, olha que coisa fantástica. A ética é a norma de comportamento que deve ser observada por cada membro da família, praticada, experimentada, aperfeiçoada, aprimorada dentro do escopo da família e depois aplicada e vivenciada com naturalidade, espontaneidade na sociedade ideal. Beleza? Desse jeito aí, né? Percebeu a importância? Mas vamos lá. Então os detalhes serão discutidos mais tarde na teoria da ética, é um capítulo à parte, por isso, né, já peço licença aí para que você tenha um pouquinho de paciência com relação a não explorarmos agora, com profundidade, esses aspectos de valor, porque a gente vai dedicar todo um capítulo à axiologia e principalmente sobre ética, um outro capítulo específico, tá bom? Então, estendendo a ética familiar para uma sociedade, uma empresa, uma escola, a ética social, a ética empresarial e a ética escolar podem ser estabelecidas. Já falei sobre isso. Amor pelo próximo, amor pela nação, amor pelo inimigo, o movimento de conservação e assim por diante, tudo vai estar baseado nessa ética familiar. Como a gente poderia, quanto a gente deveria dedicar de atenção e discussão sobre esse tema, né? Horas e horas e horas, né? Mas enfim, o meu tema aqui é abordar os dois aspectos que eu prometi, então, né, peço que você tenha um pouco de paciência com relação a esse aspecto. Então, em suma, se fôssemos escrever um ser humano original numa única expressão, seria a de uma pessoa de amor, né? A gente já mencionou inclusive isso lá na introdução desse capítulo, né, falando sobre Homo amans, né, fazendo um contraponto aí àquele conceito tradicional do Homo sapiens, né, a gente tem o Homo amans, né, o ser humano que tem como o seu aspecto primordial, tal como é o aspecto primordial em Deus. A gente também falou longamente sobre isso quando estudamos lá na teoria da imagem original, especificamente o capítulo sobre, o tema sobre coração. Esse é o ponto central do ser humano também. O âmago do ser humano é o coração, mas a gente vai falar especificamente sobre isso na próxima aula, tá bom? Entretanto, devido à queda, Adão e Eva falharam em aperfeiçoar as suas personalidades, assim eles não puderam se tornar esposo e esposa que deveriam originalmente ter se tornado. Então eles não puderam se tornar unidos, entrando no amor de Deus, e assim eles perderam Deus. Por isso, até hoje, a criação do universo permanece desse jeitão aí, né? A gente acha que está acabado, mas não está acabado não. Porque todo aquele ideal que a gente já mencionou, né, no estudo da teoria da imagem original, e até mesmo no início desse capítulo, quando a gente fez a introdução ali, analisando filósofos e religiosos, eu lembro que a gente mencionou Buda, Jesus, alguns filósofos, Sócrates, viemos até o século passado aí, analisando
algumas opiniões sobre o ser humano, a questão unânime é: o ser humano tem um estado original no qual, atualmente, ele não se encontra, que ele gostaria de estar, mas não está. Então isso é lugar comum, né? A gente não está falando nada, o pensamento de unificação não está falando nada que não seja consenso. A questão é, e eu falei isso lá naquela aula, qual é o padrão original? Qual é a natureza humana original, prototipada, planejada por Deus? Para que a gente possa, então, conseguir medir quão distantes nós estamos e como nós podemos buscar, né? Qual é o caminho, a bússola, apontar um caminho certinho que o ser humano deve buscar na tentativa de encontrar a sua própria natureza humana original. Mas enfim, seguindo ali, atualmente problemas familiares e problemas sociais abundam em toda parte. A causa de todos esses problemas é devido ao fato que esposo e esposa não têm um relacionamento apropriado. Ah, não, você vai falar para mim, não, nós temos problemas de relacionamento, sejam eles culturais, raciais, financeiros, etc e tal. Olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês, mas basicamente todos esses demais problemas relacionais são secundários e são oriundos a partir de problemas homem e mulher, problemas de ordem familiar, tá bom? Este é o motivo pelo qual as famílias estão se rompendo, as sociedades estão em desordem, as nações se tornaram confusas e o mundo está caótico. Portanto, que esposo e esposa se harmonizem e se unam através do amor conjugal. É um pré-requisito indispensável, essencial, fundamental para a unidade mundial. Por quê? Porque isso é um projeto, isso é um protótipo. Existe uma pessoa que planejou, prototipou, desenhou esse prédio. Está lá a planta prontinha. Você tem que pegar o projeto. Eu usei esse exemplo, acho que lá do estudo da teoria da imagem original, né? Mas é quando nós estudamos o Logos. Então o projeto, Deus definiu, o ideal da criação está estabelecido. Nós precisamos pegar esse projeto, ler e fazer em conformidade com o processo descritivo, com os passos descritivos que estão ali no projeto. Qual é o projeto da sociedade ideal? Você vai falar em conceitos econômicos, políticos, sociais, todos eles são secundários e a questão fundamental é a família. Beleza? Então, falando de forma sucinta, a união harmoniosa de esposo e esposa é a chave para resolver os problemas sociais e mundiais. E aqui fica a dica. Debruce-se sobre o livro, sobre esses aspectos e aí, todos esses aspectos contidos lá no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, mas não se restrinja somente a isso. Para que você possa ter um entendimento mais refinado do que a gente está falando aqui de uma forma sucinta, procure nos conteúdos do Reverendo Dr. Samir Moon, nos seus centenas e inúmeros discursos relacionados à estrutura da família, né, que você vai encontrar muito mais argumentação, explicação para aquilo que a gente está falando aqui de uma forma bastante sucinta. E já, de antemão, peço desculpas por não termos dado mais tempo a isso, né, como realmente o tema merece, tá bom? Seguindo aí, então, agora nós vamos estudar, né, o terceiro tópico aí do ser com imagem divina, um ser com individualidade. Basicamente fazendo referência ao aspecto que nós já estudamos lá na teoria da imagem original, imagem individual. Beleza? Vamos lá. Ao criar o universo, Deus primeiramente visualizou a imagem de um ser humano aperfeiçoado com essa imagem como padrão. Ele criou todas as coisas como objetos substanciais. E a gente já falou sobre isso. Um pouco estudando teoria da imagem original, um pouco também falando sobre ontologia, né, falando sobre os aspectos da individualização, né, quando nós falamos ali sobre a divisão taxonômica dos seres existentes, falando da peculiarização, da individualização dos atributos universais que estão manifestados em todos os seres, mas que vão assumindo peculiaridades e determinando as especificidades até chegar nas espécies. No ser humano, isso vai muito além. Por quê? Porque o ser humano, na verdade, foi a primeira... Estou dando tempo para você copiar o grifo. Foi a primeira coisa que Deus planejou, prototipou, idealizou. E a partir desse modelo, ele foi fazendo os desdobramentos dos demais seres da criação. Mas a gente já falou sobre isso, então não vou me estender de novo nesse tema, tá bom?
Seguindo ali, deste modo, todas as coisas são seres individuais que se assemelham simbolicamente com a imagem original de Deus, o ser causal. Enquanto os seres humanos são seres individuais que se assemelham diretamente com a imagem original. Um ser individual se refere a um ser de verdade individual que se assemelha à imagem individual na imagem original. Aqui, de uma forma mais resumida, para a gente não se estender muito nessa discussão, tudo aquilo que a gente já falou lá no primeiro capítulo, falando sobre imagem individual na imagem original, ou seja, em Deus, e também quando falamos sobre essas características individualizadas nos seres existentes, por exemplo, né, na divisão taxonômica dos seres, a gente falou da imagem universal e falamos da imagem individual. No ser humano, essa individualização, esse refinamento das características individuais, elas assumem uma característica muito única. Essa unicidade do ser humano, ela vai muito além de tudo aquilo que você vai observar nos outros seres do universo. Ah, não, você vai ver as divisões até chegar nas espécies, olha que legal. E mesmo dentro das espécies a gente vê ali mais algumas subdivisões e características. Ainda assim, o ser humano vai muito além no que diz respeito à individualização, ao refinamento desse atributo individual da imagem universal, na individualização dessas características que nós estudamos lá em Deus e também na ontologia. No ser humano vai muito além. Eu vou conseguir abordar isso com a profundidade que o tema merece? Também não. Por isso eu já estou dando aqui alguns insights para depois você, ao se debruçar sobre o livro, estudando esse tema, consiga também fazer os seus próprios insights e reflexões sobre isso daí, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Então, um ser de verdade individual se refere a um ser individual que tem a imagem universal e a imagem individual. Beleza? Falamos sobre isso lá na ontologia. Quando enfatizamos a individualidade do ser de verdade individual, chamamos este de ser de individualidade. E no ser humano, esse nível, esse grau, o requinte da individualização, da individualidade, da imagem individual, refletindo a imagem universal, vai muito longe. Vai muito longe. Um exemplo bem simples aqui para a gente não se estender. Né? Já mencionamos isso numa tela anterior. O ser humano hoje está aí em mais de 7 bilhões de pessoas. Né? Hoje na Terra, né? Sem contar as que já passaram. E sem contar as que ainda virão. Mas ainda assim, nós não conseguimos repetir uma pessoa. Né? Não há a repetição dessa individualidade humana. Tal é o requinte dessa individualização. A unicidade dessa individualização, a preciosidade dessa unicidade na individualização do ser humano. Não sei se fui suficientemente enfático na minha exemplificação, espero que tenha sido. Mas vamos lá. A imagem individual de um ser humano é, ao contrário do caso de animais e plantas, peculiar para cada pessoa individual, né? Só para reprisar, né? Repetir o que eu já falei, né? Esta é a razão pela qual as faces e características dos seres humanos são claramente distinguíveis uma das outras. Assim, no caso de animais e plantas, a imagem individual difere de acordo com cada espécie. Show de bola, já falamos sobre isso daí longamente lá no capítulo 2, Ontologia. Enquanto no caso dos seres humanos, a imagem individual difere de acordo com cada pessoa individualizada de forma individual, única e peculiar. Né? Só para enfatizar bem essa individualização do ser humano, tá bom? Deus dotou cada ser humano com essa imagem individual particular para que ele pudesse obter um estímulo único de alegria. Não é defeito da gravação, eu repeti mesmo, né? Para você perceber essa unicidade, a preciosidade. Nós somos 7 bilhões, mas Deus ama cada ser humano, cada pessoa de forma única e espera receber como retribuição desse amor único dado a cada pessoa um tipo peculiar único de alegria nessa relação de pai e filho com cada um dos seres humanos.
Espero que você consiga entender a profundidade e a ênfase que eu estou tentando dar nessa questão da individualização do ser humano, na sua relação pessoal única com Deus, a imagem original. Portanto, um ser humano é um ser de supremo valor, supremo, supra mesmo. É um valor imensurável, ilimitado, infindável. Quantas palavras eu vou ter que usar aqui para tornar claro para você o valor de cada pessoa aos olhos e a partir do ponto de vista de Deus. Um valor supremo que dá suprema, única alegria a Deus através de sua individualidade única. Essa imagem individual é outro aspecto da natureza humana original e é manifestado como características humanas únicas, peculiares, insubstituíveis, que você não vai encontrar, não dá para perder, perdeu, nunca mais você vai fazer outro igual. Não dá para perder, eu não posso abrir mão dessa unicidade. Beleza? A primeira manifestação da individualidade humana é a singularidade da aparência de uma pessoa. Apesar de existirem mais de 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, não há dois indivíduos que tenham exatamente a mesma face. A segunda manifestação está no comportamento, que é diferente de pessoa para pessoa. Se considerarmos a aparência como a única característica específica do Ryun-san, então o comportamento pode ser considerado como a unicidade, a característica peculiar, única, né, específica do Sun-san daquela pessoa. Porque comportamento é uma manifestação direta da mente. A terceira manifestação é a atividade criativa. Por isso nós dedicamos uma aula inteira lá na teoria da imagem original para falar sobre criatividade. A criatividade de Deus, mas que no ser humano está presente também. Em nenhum outro ser do universo existente, a não ser o ser humano. Por isso, quando nós falamos sobre a individualização do ser humano na sua unicidade, nós falamos do aspecto do Ryun-san, a aparência, ok, é único, é único. No seu aspecto comportamental, sim, porque ele vai ter todos os aspectos de intelecto, emoção e vontade como os outros têm. Sim, busca os mesmos valores, verdade, beleza e bem. Sim, mas de uma forma única. É seu comportamento. E por fim, para destacar a peculiaridade e unicidade que só o ser humano tem, é a sua criatividade, que também é única. Né? Eu lembro que até quando falamos sobre criatividade, eu citei aquele exemplo bobinho, né, bem infantil, falando de um professor numa sala de aula dando uma redação para os meninos lá, e o tema é igual para todo mundo, mas cada redação vai ser única, porque no seu processo criativo, apesar de usar os mesmos elementos Sun-san e Ryun-san, né, intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, o resultado é único. Cada um cria com a sua característica única. Então, dando ênfase ali na criatividade. Não somente atividade artística, mas qualquer atividade na qual criatividade de uma pessoa seja expressa está incluída no conceito de criação. O exemplo bobinho que eu dei agora da redação, mas isso se aplica a todo o aspecto de ciência e tecnologia nas suas, né, infinitas áreas e especificidades também. Né? Esta expressão criativa será diferente de pessoa para pessoa. Nesse sentido, se uma pessoa vive um dia em sua plenitude expressando sua criatividade em tudo o que faz, as pegadas desse dia se tornam uma obra de arte única, que jamais vai ser repetida por essa pessoa ou por qualquer outra pessoa do passado, do presente ou do futuro. Além disso, as pegadas de um curso inteiro de vida se tornam uma vida como uma obra de arte. A importância, né, do aspecto verdade, beleza e bem em conjunto no impulso de fazer coisas através das quais se busca alegria, expressando o amor, no sentido de viver para o benefício dos outros. Trouxe uma série de conceitos que a gente já estudou nas aulas anteriores, tá bom? Assim, Deus sente satisfação quando olha para a face, né, o aspecto Ryun-san, o comportamento, a manifestação do aspecto Sun-san,
e a atividade criativa de cada pessoa, de cada ser humano, como natureza humana original. Dizer que Deus se torna satisfeito ao olhar para cada ser humano significa que ele ou ela retorna a beleza única a Deus através de sua aparência, comportamento e atividade criativa. Essa é a beleza da individualidade de uma pessoa, que inclui a beleza da aparência, a beleza do comportamento e a beleza da atividade criativa. Agora, é lógico, você talvez esteja refletindo e a gente não vai se aprofundar nessa reflexão, mas o ser humano, nós estamos falando aqui da natureza humana original. O estado no qual o ser humano hoje não se encontra. Tem problema? Tem. Quais são os problemas? O ser humano tem problemas na sua aparência? Tem problemas no seu comportamento? Tem problemas no seu aspecto, na sua atividade ali de criatividade? Né? É só uma reflexão, né? Não vamos fazer ela agora, só para você pensar um pouco aí, né? Dar um pause no vídeo e fazer as suas reflexões, depois segue aí nas próximas telinhas, tá bom? Vamos lá para a próxima tela, então? Quando pais olham para os seus filhos, eles percebem cada filho como o seu caráter, como tão belo e encantador, sendo que os filhos são manifestações de seus pais. Da mesma forma, quando Deus olha para os seres humanos, ele sente que a aparência, comportamento e atividade criativa de cada ser humano são belos e encantadores, e ele fica satisfeito. A individualidade humana se origina de Deus, ou seja, é dada por Deus, portanto, é muito, 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 muito preciosa. Não é defeito no vídeo, é para enfatizar a preciosidade, a magnitude da preciosidade da individualidade humana aos olhos, a partir do ponto de vista de Deus. Esse é o motivo pelo qual devemos prestar a mais elevada consideração às pessoas e oferecer o nosso maior respeito ao aspecto da individualidade. Por quê? O exemplo que ele mencionou ali, os pais. Há uma família grande, como as famílias antigas, né? Famílias com, sei lá, dezenas de filhos. E cada filho é único, né? Não, mas os pais são os mesmos, é o mesmo pai, a mesma mãe. Você vê ali as características, formato, o aspecto genético está presente na aparência, no comportamento, às vezes na atividade criativa, mas é exatamente igual. Iguais aos pais, iguais entre si, os irmãos. Não, e é isso que dá alegria aos pais, que dá satisfação e que torna os filhos, todos eles, de forma única, valiosos para os pais. Eles não vão abrir mão de nenhum, mas eu tenho 10, se eu perder um, não, não, não. É muito, muito, muito precioso. É uma analogia para você perceber o que é a individualidade humana para Deus, no seu aspecto aparência, no seu aspecto comportamento e no seu aspecto atividade criativa. E assim também deveria ser para nós mesmos, entre si, entre nós. Eu em relação a você, você em relação a mim, com relação à aparência, com relação a comportamento e com relação à atividade criativa. Por isso, né, é o tempo de você copiar esse grifo, é muito importante esse grifo, é belo, chega a ser poético. Eu vou ler de novo, me permite? Este é o motivo pelo qual devemos prestar a mais elevada consideração às pessoas e oferecer o nosso maior respeito à sua individualidade. Isso é sagrado, é precioso, é diferente de você, e é daí que vem a graça, é aí que vem, né, a diversidade, a beleza, e o bem, e a verdade, respectivamente. Beleza? Espero que tenha conseguido enfatizar suficientemente, né, pela preciosidade do conteúdo que a gente está abordando aqui. Por causa, então, da queda humana, né, eu já fiz algumas reflexões, não vou me estender aqui, então. As individualidades humanas têm sido amplamente esmagadas e ignoradas, e todos os problemas da história humana são manifestações claras disso, é só estudar a história que você vai ver isso, né? E os direitos humanos têm sido espizinhados das mais diferentes formas, nas mais diferentes culturas também, né? Isso tem sido especialmente verdadeiro em sociedades ditatoriais. O exemplo supremo disso é a sociedade sob o regime comunista, que nega a individualidade, principalmente, né, a sociedade comunista, enfaticamente ela tem a posição ideológica de supressão da individualidade. A razão para isso é que o comunismo denigre, né, nega a individualidade humana, considerando-a não mais do que um produto do ambiente, um ponto de vista derivado do materialismo, né,
que a gente está aqui contrapondo enfaticamente ao longo de muitas e muitas aulas, todas as que já estão aí disponíveis e todas as que a gente vai deixar gravado na sequência do conteúdo aqui. Entretanto, o humanismo não teve nenhuma resposta capaz, de forma filosófica, e nem mesmo as religiões, de mostrar esse aspecto de preciosidade e sacralidade, né, da individualidade humana. Portanto, o humanismo, e até mesmo as religiões de uma forma geral, não puderam lidar com o comunismo, que é uma filosofia influente que hoje está aí, né, atacando frontalmente a questão da individualidade humana. E a esse respeito, então, o pensamento de unificação oferece uma base teológica e filosófica clara e muito necessária. Visto a partir da perspectiva do pensamento de unificação, a individualidade humana nem é algo acidental e nem é um produto do ambiente, ao invés é derivada a partir da imagem individual de Deus que a gente estudou lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original. Em outras palavras, é algo que vem a partir de Deus e, portanto, é muito preciosa. E por isso eu peço, né, dedique-se ao estudo desse tema específico, né, com o próprio livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Peço perdão porque a gente não deu a profundidade que o tema merece, e por isso eu faço mais uma vez aqui uma menção, né? Busque também nos demais conteúdos do Reverendo Dr. Samir Moon, nos conteúdos, mesmo eles religiosos, principalmente quando ele fala sobre a família, na estrutura da família, o seu funcionamento e tal, porque é um ponto fundamental, né? A gente não pôde, eu não consegui, e o livro também não faz isso tão aprofundadamente, mas é fundamental você entender isso, né? E por isso eu reitero e deixo aqui, para a gente fechar essa aulinha de hoje aí, essa dica, tá bom? E aí já vamos fazer o nosso compromisso para a próxima aula, né? Então, na próxima aula, a gente já está encerrando aqui esse aspecto sobre a imagem divina, né? Falamos aí sobre Sun San e Hyun San, falamos sobre Yang e Yin, imagem individual, né? E aí na próxima aula, então, nós já vamos entrar no aspecto um ser com caráter divino, pegando o aspecto mais função ali de Deus, né? Nós falamos sobre isso lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, fizemos uma aulinha específica para cada uma das características, né? Falamos lá sobre coração, logos, criatividade, uma aula para cada uma. Então, se você não viu, assiste lá. Se você viu e não lembra, tá em dúvida, não ficou claro? Assiste de novo, porque na próxima aula eu vou falar sobre os três. Vou trazer aqui para a gente discutir coração, logos e criatividade no ser humano, mas é fundamental que você já tenha entendido com clareza aquelas 3 aulinhas anteriores lá da imagem original, falando sobre Deus, porque aí, quando a gente falar do ser humano, a gente vai poder não apenas ficar ali na parte conceitual, né, mas principalmente entrar nos aspectos mais práticos, que é o que o livro do Novas Essências do Pensamento e Unificação pretende, apresentar soluções para problemas reais da existência humana, ok? Mas isso é tema para a próxima aula, então a gente se vê na próxima aula. Agradeço pela sua atenção e a gente se vê lá. Muito obrigado, tchau!